Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Meus amigos, o Vasco ontem venceu o Cuiabá aí, deu uma melhorada na tabela, né, cara, visando já de novo a pré-Libertadores. Vamos falar mais um pouco do jogo de ontem, preocupações para o jogo contra o Bahia. Também a nova camisa 3 do Vasco. O Vasco lançou aí duas belíssimas camisas, a camisa de jogo e também a camisa de goleiro. Vamos falar também aqui da grave situação financeira do Vasco, meu amigo. Ontem o Vasco abriu uma carta aí explicando totalmente como que está a situação financeira do clube. Muita coisa pra gente falar hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que tá se inscrevendo aí no nosso canal aí, tamo junto. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu o Cuiabá por 1-0 em São Januário, né? Uma partida que marcou o retorno do Jair e também pelo Vasco ter jogado muito mal, né? Mas o importante são os 3 pontos agora. Infelizmente, eu acho que não tem como mais exigir que o Vasco jogue um bom futebol, que o elenco é extremamente limitado e o Vasco tem que conseguir pontuar e pontuar bem quando joga em São Januário. Não importa se joga bonito, joga feio, vai ter que começar a ganhar os seus jogos quando joga em casa. Como mandante, o Vasco vai ter confrontos diretos e vai ter que fazer assim como foi contra o Cuiabá. Se não vai na técnica, vai ter que ir na raça, vai ter que ir de qualquer jeito, mas vai ter que ganhar os jogos. Infelizmente, o Rafael Paiva parece que não consegue tirar mais nada desse elenco do Vasco. O elenco é extremamente limitado, jogadores fundamentais estão no nível muito abaixo, como o Felipe Coutinho. O Payet ontem jogou bons 10 minutos, pode ser uma surpresa nos próximos jogos, mas também vinha de uma péssima sequência. A zaga do Vasco ontem finalmente passou um pouco mais de segurança ao torcedor. Ontem o Léo Pelé fez, sem dúvida nenhuma, um dos seus melhores jogos com a camisa do Vasco. Com certeza aí tem muitos pontos a serem corrigidos. O time é muito espaçado, o primeiro tempo ficou nítido isso. O time todo lá atrás, quando ia para o ataque não tinha força, o Verratti tinha que ser ponta, ser lateral, ser meio campista, ser centroavante, e não tinha companheiro ali para encostar nele, para tentar fazer alguma tabelinha, tentar fazer uma triangulação, talvez aí para chegar o Leandrinho e cruzar para o Verratti a bola. Não tinha essa possibilidade, né? Foi muito morno no primeiro tempo do Vasco, foi muito inchado, né? O time jogou muito mal. E a gente espera que o Vasco corrija alguns erros, porque esse time não vai jogar bem, mas que pelo menos melhore o seu nível aí de competição, né? Porque ontem o Vasco só não perdeu e empatou o jogo porque era contra o Cuiabá. Se fosse contra um outro time, a história poderia ter sido diferente. Se jogar dessa maneira que jogou contra o Cuiabá, contra o Bahia, é muito preocupante. Vai ser muito preocupante. O Bahia tem um time infinitamente mais qualificado do que o próprio Cuiabá e certamente vai oferecer muitos riscos ao Vasco. E o Vasco também, historicamente, tropeça muito no Bahia quando joga em São Januário. Torcemos para que isso não aconteça, que o Rafael Paiva corrija esses problemas para que o Vasco faça um jogo melhor contra o Bahia e consiga esses 3 pontos, porque é um jogo de 6 pontos, um adversário diretíssimo, que também está na luta ali por uma pré-Libertadores. Após esse jogo contra o Bahia, vamos ter o clássico contra o Botafogo no dia 5 de novembro e com certeza a gente espera que o Vasco conquiste pelo menos 4 pontos nesses 2 próximos jogos aí, né? Deixe aí nos comentários o que você achou da partida de ontem contra o Cuiabá. Como eu falei no início do vídeo, um ponto positivo, o retorno do Jair, que deverá ganhar mais oportunidades. Ontem, até no pós-jogo, até falei que realmente o Jair ganhou muitos minutos com o Rafael Paiva no jogo de ontem. Tu tá voltando de lesão, cara, ele jogou muito tempo e, na minha opinião, ele deverá ser peça fundamental ainda nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Além da questão do Jair que voltou, também tivemos aí uma péssima notícia, né, cara? 2 péssimas notícias, né? Vamos pro jogo contra o Bahia sem o Verratti e sem o Hugo Moura, que tomaram o 3º cartão amarelo. Ambos estão fora da partida de segunda-feira contra o Bahia. Desfalques seríssimos. Vasco não tem peças de reposição a esses 2 jogadores. Não temos um primeiro volante. O Juan Esforza não é primeiro volante, pode fazer a função de primeiro volante, mas ele não é aquele caçador ali no meio campo, como é o Hugo Moura, aquele pitbull ali no meio campo. É um jogador com características totalmente diferentes e o Vasco vai ter que jogar com ele e com o Matheus Cocão ali na defesa, ali no meio campo, né? Mais à frente, não sabemos, não fazemos a mínima ideia quem será o titular no lugar do Verratti. O único centroavante, além do argentino, que temos à disposição é o jogador GB, jogador da base, jovem garoto aí ativo do Vasco, que sequer vem sendo relacionado nos últimos jogos, né? Vamos ver se o Rafael Paiva vai colocar um jogador que não vinha sendo relacionado já como titular, ou se ele vai improvisar alguém ali. Eu até cheguei a falar até mesmo do Alex Teixeira jogando como um falso 9 nesse jogo aí contra o Bahia. Eu acho pouco provável,
mas é uma possibilidade. Outra possibilidade talvez seria adiantar o Coutinho, jogar como falso 9 e colocar o Payet no meio campo. O Coutinho não teria aquela obrigação de voltar para marcar e ficaria ali esperando, quem sabe, uma bola para tentar fazer os gols do Vasco, né? É complicado, ele não é centroavante, mas o elenco é muito escasso, o elenco do Vasco foi muito mal montado e hoje não temos sequer um reserva para o nosso centroavante, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião para a sequência da temporada. Bom, pessoal, hoje o Vasco lançou aí o seu novo uniforme 3 para a temporada aí de 2024 até o mês de maio, quando se encerra o contrato com a Capa. Vale sempre lembrar que o Vasco estendeu mais alguns meses o contrato com a Capa justamente para dar tempo do Vasco buscar um novo fornecedor esportivo. E hoje a Capa possivelmente lançou o seu último uniforme com essa parceria que voltou aí em 2020 ao Vasco, né, cara? A Capa que ganhou muita coisa lá nos anos 90 com o nosso clube, só que essa segunda passagem não foi tão vitoriosa assim, longe disso, né? A gente passou 2 anos na Série B, mas ficou marcado aí por belíssimos uniformes, cara. Com certeza, o Vasco deixou de ganhar muita grana com a Capa, porque a Capa paga mixaria ao Vasco, mas, por outro lado, o torcedor foi muito beneficiado com ótimas camisas, né, cara? Camisas aí lindíssimas. As primeiras camisas não tinham a qualidade assim tão elevada. E hoje a Capa lançou essas duas camisas. A camisa de jogo, que eu gostei mais ou menos, mas é do Vasco, a gente vai comprar. E a de goleiro, que eu achei espetacular. Esse escudo antigo do Vasco é o escudo mais lindo que eu acho do mundo, cara. Esse escudo, ele é perfeito. O Vasco deveria, na minha opinião, eu sei que tem que jogar com a Cruz de Malta, mas poderia fazer uma vez ou outra ali uma camisa titular do Vasco, uma camisa com a faixa, com esse escudo, cara. Esse escudo, ele é espetacular, cara. É lindo, maravilhoso esse escudo aí. Já até falei pra minha esposa, quando eu fizer a tatuagem, fechar minha perna aqui com o escudo do Vasco, vou fazer esse escudo aí. Com certeza é uma coisa maravilhosa. Foi espetacular essa camisa preta, como eu falei, a camisa branca eu não gostei muito, ficou mais ou menos ali. Mas vamos ver como que vai ficar ali nos jogadores ali no jogo, com os patrocínios. Mas realmente a camisa preta ficou espetacular. Deixa aí nos comentários aí qual que você gostou mais, qual para você é a mais bonita aí desses lançamentos da Capa, novas camisas 3 do Vasco aí, até o mês de maio o Vasco vai utilizar esse uniforme aí. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui da situação financeira, a grave situação financeira do Vasco. Ontem o Vasco abriu uma carta, o Pedrinho assinou essa carta e falou sobre a situação financeira do Vasco, que não é nada fácil. Ele disse que o Vasco vai passar por um grande processo de reestruturação. O que ele está tentando fazer no Vasco não será algo imediato, dando a entender que realmente o Vasco está falido, que o Vasco precisa de ter muita paciência, é muita paciência, pelo que eu li da carta, pelo que eu entendi, está claríssimo que o torcedor vai ter que ser paciente com esse time do Vasco aí no futuro, porque a situação financeira do Vasco está complicadíssima, sem um investidor na SAF, sequer temos um investidor para o potencial construtivo de São Januário, está tudo emperrado. E o Vasco não tem dinheiro, não tem de onde tirar, somente os patrocínios aí da Betfair. Agora também aí temos aí o Viva Sorte, e agora tá aparecendo ali na manga ali o patrocínio do Zé Gabriel, né, o Zé Delivery. Com certeza a gente não sabe quanto que o Vasco tá ganhando a fundo aí atualmente com todos esses patrocínios. Também tem o lance da Capa, mas a Capa paga muito pouco ao Vasco, mas não deixa de ser um patrocínio. O Vasco vem arrecadando muito pouco do que poderia arrecadar e a situação de não ter um investidor na SAF é o que complica tudo e compromete muito a situação do Vasco para 2025. O Vasco não deverá fazer grandes investimentos. Essa semana a gente até falou aqui de uma especulação de um jogador que está lá no Novo Horizontino. Eu acredito que será mais ou menos assim esses tipos de reforços que chegarão ao Vasco. Não vai chegar craque, não vai chegar jogador nível internacional, nível europeu. Eu acredito que será jogadores bons e baratos. Eu acho que o Vasco vai se apegar muito a isso para tentar reforçar a equipe na próxima temporada e, claro, tentar enxugar o nosso elenco para tentar se manter na Série A em 2025, porque se não tiver investidor, esse é o campeonato do Vasco para apenas permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos esperar aí ver o que vai acontecer com o Vasco, né? O torcedor já começa a ficar preocupado pro ano que vem e vamos torcer aí para que a diretoria do Vasco consiga aí um investidor. A gente tinha aquela possibilidade do BTG Pactual, o empréstimo do banco, porém o Vasco negou a possibilidade, disse que não vai pegar um empréstimo com o banco BTG, não concordou com as cláusulas de um possível contrato e saiu fora totalmente de cena. O torcedor ainda vive a ilusão, a esperança de, quem sabe, ver a Crefisa no Vasco. Após a Crefisa confirmar a saída do Palmeiras, não vai patrocinar mais o Clube Paulista. O torcedor começou a ficar iludido com a possibilidade do banco patrocinar o Vasco. Eu acho muito pouco provável, a Leila Pereira já inclusive falou sobre esse assunto diversas vezes, que não tem interesse em patrocinar outros clubes aqui no Brasil, além do Palmeiras. Como estão saindo do Palmeiras,
não vai ter nenhum clube aí no Brasil patrocinado pela Crefisa, a menos que aconteça aí uma grande reviravolta, o que seria algo muito benéfico ao Vasco, né? Com certeza a gente torce por isso. Só que a situação hoje é muito mais complicada, não tem a mínima chance aí da Crefisa vir patrocinar o Vasco, só para deixar claro aí pro torcedor que ainda tá meio perdidão nas notícias. E realmente a única esperança do Vasco é a seguradora ACAP vender para algum investidor aí a parte que a CSS Partners investiu no Vasco, e o Vasco também vender a sua parte aí para um novo comprador da SAF, para o Vasco ter aí um novo investidor a partir do ano que vem. Isso tem que ser feito logo, né? Se não conseguir achar esse investidor, vai ser um ano muito tenebroso aí para o torcedor vai ficar bem apreensivo com o que pode acontecer com o Vasco em 2025. Além também dessas situações, ainda não temos sequer um investidor para o potencial construtivo de São Januário, e as obras não iniciarão lá em São Januário, o estádio vai continuar do jeito que está até aparecer um investidor, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa fase crítica, essa fase tenebrosa que pode acontecer no Vasco a partir do ano que vem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Tamo junto. É nóis.